tesouro do coração, porque dentro do nosso coração há um tesouro. E Deus diz para nós não juntarmos tesouros na terra, mas a juntar tesouros no céu. Vamos lá para Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21. E diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Verso 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque eles não entram lá. Verso 21. Porque onde estiver o vosso coração, ali estará também o vosso... Eu li ao contrário. Era só para ver se vocês estavam cá. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Tesouro e coração, muito importante. Jesus ensinou-nos dizendo que para sabermos onde está o nosso coração, é somente necessário observar onde está o nosso tesouro. Está a ver que agora está diferente? Jesus ensinou-nos, dizendo que para sabermos onde está o nosso coração, é somente necessário observar, saber onde está o nosso tesouro. Ou seja, aquilo que mais damos valor. Porque, olha, toma atenção ao versículo 21 que diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ora, onde está o tesouro está o coração. O coração é a sede dos sentimentos e um depósito de emoções. Para saber onde está o seu tesouro, precisamos saber o que é mais importante para si. Uma pergunta. Do que é que você não abre mão? Terceira pergunta. Com o que é que você gasta mais tempo? Outra pergunta. Onde está o tesouro do seu coração? Primeiro é o que é mais importante para si. Segundo, do que é que você não abre mão? Com o que é que você gasta mais tempo? Onde está o tesouro do seu coração? Vamos lá. Tesouros na terra. Quando falamos em tesouros na terra, as pessoas pensam logo em ouro, em coisas antigas, escondidas, em coisas muito... Olha o versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Sabe, a característica do tesouro terreno é ser algo passageiro ou que se corrompe. Eu vou voltar a dizer isto. A característica do tesouro terreno é ser algo passageiro e que se corrompe. Alguns exemplos de pessoas que se preocuparam com tesouros terrenos na terra.
O jovem rico está lá no Novo Testamento. Procurou Jesus para saber como alcançar a vida eterna. Ou seja, ele queria a vida eterna e procurou Jesus para saber como é que eu vou alcançar a vida eterna. E o jovem valorizou mais os seus recursos do que estar com o Mestre, que era Jesus. Vamos lá, Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e traz um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele não o fez. Não seguiu Jesus. Onde é que estava o coração dele? Em Jesus ou nas coisas? Nas coisas. Pode-se colocar, e cada um de nós deve fazer uma pergunta a si próprio. Onde está o meu coração? Em Jesus? Passar tempo com Ele? Agora vamos ver o Velho Testamento. E um servo chamado Geazi. Geazi era discípulo de Eliseu. E temos a história do general Naamã, que veio a Israel para que o profeta o curasse. E um general estava à espera de uma grande cortesia de recebimento. Mas não teve essa cortesia. O Eliseu disse: olha, vai lá, lava-te 7 vezes e vais ser curado. E ele foi curado. Mas quando Naamã foi curado, ele ofereceu recompensas ao profeta. E o profeta não aceitou. Agora aqui entra o Geazi, o servo do profeta Eliseu. Geazi foi atrás desses tesouros e acabou por herdar a lepra que estava no general. Você pode ler lá a história, podemos lá ler 2 de Reis 5, 20 a 27. Vamos lá ler um bocadinho da história, não podemos ler a história toda, senão depois vamos alongar muito. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis meu senhor, eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Ora, o Geazi queria tomar alguma coisa. Disse: o Eliseu não recebeu, mas eu vou buscar. Verso 21. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo. E disse-lhe: vai tudo bem? Tudo está bem? Vamos ver a resposta. E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Toma atenção ao que ele diz a seguir. Meu senhor me mandou dizer:
Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. E dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. Ora, ele não foi só atrás da roupa, mas também foi atrás da prata. Existiam 2 jovens que tinham vindo? Não. Ele queria para ele. Naamã tinha mandado? Não. Foi ele próprio que inventou. Disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos, e instou com ele e os amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Repara o que é que Geazi fez? Ele levou os servos do Naamã até Geazi com as coisas. Não. Às escondidas. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse: Eliseu, de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi a uma nem a outra parte. Repara o que é que ele respondeu para o Eliseu. Geazi não foi a lado nenhum, para falando em português. Rápido. Geazi não foi a lado nenhum. Nem um lado nem outro. Olha, ficou aqui por casa, deu uma voltinha aqui. Vamos lá continuar. Ele, porém, lhe disse. Eliseu, porém, lhe disse: não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Olha o que Eliseu disse. O homem saiu do carro a encontrar-te. Vamos continuar. Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Vamos lá falar isto em português. Era esta a ocasião para te aproveitares da situação e ires buscar? Eu não tinha dito que não queria, não era nada? Vamos continuar no versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Onde estava o tesouro de Geazi? Ficou com a lepra. Sabe, para Geazi, o reconhecimento era mais importante que o bem-estar de quem estava a sofrer. Para ele, o reconhecimento era mais importante que o bem-estar de quem estava a sofrer. Vamos ver também no Novo Testamento um casal. Quem é que será este casal? Lá no livro de Atos. Ananias e Safira. Combinaram mentir para os apóstolos quanto ao valor de um terreno, dizendo que estavam a doar o total para a igreja, achando que com isso conseguiriam fama, mas foram punidos pela morte. Eles combinaram entre si. Vamos lá para Atos 5, verso 1 a 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço
sabendo porém sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herança. Repare que Pedro diz aqui, para que mentisses ao Espírito Santo. Ele não estava a mentir a Pedro nem aos apóstolos, ele estava a mentir ao Espírito Santo. O Espírito Santo conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, está na nossa vida. Amém? Verso seguinte: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Toma atenção agora. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Porque Deus sabe todas as coisas. Vamos continuar. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? Olha o que Pedro fez. Perguntou à mulher de Ananias, que entrou 3 horas depois, não sabia de nada. Olha, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. O que é que a mulher de Ananias fez? Concordou com a mentira que ele tinha mentido. Vamos continuar. Então Pedro lhe disse: porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Verso 11. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Sabe, eles mentiram ao Espírito Santo. Onde é que estava o tesouro deles? O coração deles? Vamos voltar ao Velho Testamento e vamos para uma pessoa chamada, calculem lá, Jacó. Jacó trapaceou o seu irmão Esaú, que por um prato de cozinhado de lentilhas vendeu o seu direito de progenitura. Ele vinha com tanta fome e o Jacó tinha feito as lentilhas e ele disse: não, eu dou-te as lentilhas, mas tu dás-me a tua progenitura. E ele disse: está bem, eu dou-te. E ele comeu as lentilhas, ficou. Sabe, mas Jacó, o mentiroso, não foi só trapaceou o seu irmão, também enganou o seu pai. Para tomar a bênção que era do seu irmão. Ele enganou Isaac, seu pai. Ora, o pai já era com uma certa idade. E o pai disse a Esaú, que era o primogênito mais velho: olha, vai, apanha uma caça, faz-me daquelas que eu gosto, para eu comer e ir em paz e te abençoar. Mas o Jacó e a mãe, porque a mãe ouviu a conversa, combinaram.
Só que eles tinham um grande problema. É porque Esaú era muito peludo. E o Jacó não tinha pelos nenhuns. Olha, uns têm mais cabelo que outros, eu já não tenho nenhum. Olha. Voou. Temos que brincar um bocadinho, não é? Mas sabe, Jacó arranjou maneira de que o pai tocasse nele e sentisse os pelos. Tinha pelos nas mãos, colocou-os lá. Para enganar o pai, para o pai abençoá-lo com a bênção da progenitura, que para eles era muito importante. Jacó enganou o pai. Sabe? Você pode lá ler Gênesis 25 e 27 em casa e pode ver toda essa história, que é muito engraçada. Mas isto para quê? Para nós vermos que para Jacó, os privilégios estavam acima de tudo. Muitas vezes, muitas pessoas metem os privilégios à frente de tudo. E aqui Jacó trapaceou, mentiu, porque para eles o progenitor, o mais velho, era o cabeça. Ele foi e roubou a progenitura do irmão, vendeu-a. O irmão vendeu-lhe com um prato de lentilhas. Mas ele não ficou contente, porque o coração dele estava nas coisas. Foi ao pai, o pai já não via bem, já não conseguia ver muito bem, disfarçou-se com pelos de animais e tudo, para que o pai chegasse lá e pensasse que era o Esaú e não o Jacó. Claro que depois ele teve que ir embora, porque senão é aí que ele vai para a casa do Labão. Eu costumo dizer que às vezes a misericórdia de Deus é algo tão grande. Você sabe porque é que nós estamos aqui? Por causa da misericórdia de Deus, por causa do amor de Deus. Deus amou-nos de tal forma que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele queira não pereça, mas tenha a vida eterna. Quão importante! Vamos ainda continuar no Velho Testamento e como estamos na terra do sal. Vocês sabem que a Vera é a terra do sal, não é? Vamos ver a mulher de Ló. Ela gostava muito de sal. Verdade. Gostava tanto de sal, que virou sal. Sabe, Ló era sobrinho de Abraão. Ló e a sua família foram resgatados de Sodoma, porque Deus ia destruir a cidade toda de Sodoma e Gomorra por causa do pecado que já tinha chegado até ele. E eles foram avisados por 2 anjos que apenas lhes advertiram para não olharem para trás. Quão importante é não olhar para trás. Ei, agora não deixe de olhar para trás, porque já vou explicar este olhar para trás. Porque há pessoas às vezes que fazem, então, mas agora não podemos olhar para trás. Não. O olhar para trás. Foram 2 anjos que foram lá, os tiraram de lá.
Vamos lá ver Gênesis 19, 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. Toma atenção, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Esta era a ordem de Deus para eles. No entanto, ela fez justamente isso. Olhou para trás e se tornou numa estátua de sal. Por isso é que eu digo que ela gostava muito de sal. Virou estátua de sal. Vamos lá agora, Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Porquê? Porque valorizou mais o passado do que as promessas de Deus para a sua família. Não podemos valorizar o passado, temos que valorizar o presente, temos que valorizar as promessas de Deus, temos que valorizar aquilo que Deus diz. Não podemos olhar para o passado, para o antigamente, de onde nós viemos. Sabe, isto aqui é muito importante para os filhos de Deus, saberem qual a sua identidade, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. A mulher de Ló tinha recebido uma ordem. Os anjos os tiraram de Sodoma e os levaram para longe, porque aquilo ia tudo ser destruído. E disseram: não olhem para trás. Caminha, olha para a frente. Olhou para trás e virou estátua de sal. Você pode dizer: mas Deus foi injusto. Não. Deus é Senhor. Deus é Senhor. Você já reparou o amor tão grande que Deus teve por Ló e pela sua família? Você pode dizer: pastor, como é que vemos o amor de Deus por Ló e pela sua família? Ela se transformou numa estátua de sal. Deus disse: não olhes para trás. Mas onde é que está o amor? Você já reparou que Deus enviou 2 anjos para os tirar de lá, para eles não morrerem lá? Aí está o amor de Deus. Vou-lhe dizer, Deus mandou Jesus Cristo a esta terra para o tirar da perdição eterna para a vida eterna. Assim como Deus amou Ló e a sua família, Deus nos ama a nós. Deus nos ama a nós. Não importa a situação. Agora temos que agora não podemos fazer como a mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás, para o passado. Nós não podemos olhar para o passado. As coisas do mundo, as coisas que nos levam à separação de Deus. Temos que olhar para as promessas de Deus e seguir em frente. E Ele nos dá mais. Amém? Nos leva a outro nível. Agora vamos ao Novo Testamento. Temos andado velho, novo, velho. Vamos ver um filho.
E quando a gente fala de filhos, mas vamos falar do filho pródigo. O filho pródigo exigiu a sua herança. Disse ao pai: olha, já trabalhei muito, já fiz muito aqui, agora está na hora de eu ir à minha vida. E o pai deu-lhe a herança. Só que ele gastou tudo com amigos, porque ele considerava os prazeres mais importantes que a sua família. Depois de perder tudo, lembrou-se do seu pai e foi recebido com amor. Vamos lá para Lucas 15, 11 a 32. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo, toma atenção a esta palavra que vem a seguir, é uma palavra grande, dissolutamente. Ele viveu dissolutamente, à maneira dele, como ele queria, como ele quis, não ouvindo Deus, não ouvindo aquilo que Deus dizia, viveu como ele quis. Verso seguinte: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Toma atenção. E havendo ele gastado tudo, o que é que ele fez com aquilo que Deus o tinha abençoado? Gastou tudo. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Vamos continuar. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Eu não sei se você já viu porcos a comer bolotas. Eu já vi, porque não sou alentejano, mas sou perto dos Alentejos, andei muito no Alentejo. E os porcos nem deixam que as pessoas lá vão, e se as pessoas vão comer as bolotas, pode ter um problema. Sabe uma coisa? Nem as bolotas lhe davam. E ele desejava comer bolota. Vamos continuar. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pareço de fome? Para aí. Repara uma coisa. Aqui ele reconhece, falando em português, aqui ele volta a ele, porque até ali não estava nele. A influência na cabeça dele era outra. Aqui ele volta a ele, reconhece. Os trabalhadores na casa do meu pai comem, têm comida, têm abundância, são servidos. E aqui eu trabalho e não me dão nada. Nem as bolotas. Seu pastor, então e o homem ia comer bolotas? Nunca comeu bolotas. Assadinhas a ver se elas não são boas. Vamos lá continuar, verso 18. Toma aqui, atenção ao que é que ele diz. Levantar-me-ei e irei ter com ele, ir ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Sabe, se não houver reconhecimento do nosso erro, do nosso pecado, e não formos diante de Deus e não lhe dissemos, porque Deus é nosso Pai: Pai, eu pequei contra o céu, pequei diante de ti, Senhor, eu me arrependo, perdoa.
O perdão, o arrependimento traz perdão. E o perdão traz libertação. Ei! Agora aqui podemos entrar numa situação muito complicada. Porque normalmente arrependimento é sempre para o outro. E perdoar é sempre para o outro. Arrependimento é pessoal de cada pessoa. E o perdão é cada pessoa que tem que perdoar. Às vezes é difícil, não digo que é fácil às vezes, né? Às vezes passa-se cada uma e diz, mas sabe, quando nós perdoamos, temos o perdão dos céus. E Deus vem em nosso socorro, nos vem abençoar. E já me roubaram o versículo dali. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Sabe, eu já dizia, ser como teu filho, já não, faz-me ao menos como um dos teus trabalhadores, porque assim eu tenho comida, eu tenho. Vamos continuar? E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Na verdade, o pai digam-me lá coisas, falem lá comigo. O pai não consigo. O pai o amava. O pai já o tinha perdoado. Por isso, quando ele o viu, o recebeu. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Vamos continuar. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel nas mãos e sandálias nos pés. Sabe uma coisa? Nós, hoje, fomos restaurados a andar calçados com o melhor, com o Evangelho da Paz e com o anel da autoridade. Porque todos nós tínhamos deixado as coisas do Pai e cada um vivia à sua maneira. Mas Deus nos amou de tal forma que nos... Agora não podemos é voltar lá atrás de novo. Temos que ir em frente. Viver mais e mais. Sabe, não adianta juntarmos tesouros nesta terra, porque tudo isso passa e não levamos nada de valor daqui. Já vamos ver isso. Verso 23. Trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido, foi achado. E começaram a alegrar-se. Meus amados, vamos ficar por aqui, depois você lê lá em casa até o versículo 32. Sabe, não adianta juntarmos. Vamos lá para Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu vou lhe dizer uma coisa. As pessoas, alguns
Pensam que vão viver cá eternamente. Ninguém cá fica. E outra coisa que eu digo é, nunca ninguém leva nada de cá. E vou-lhe dizer mais uma coisa. A roupa que levam, tem que lhe vestir. Você pode dizer, mas pastor, o que é que você quer dizer com isso? Porque diz aqui, conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, todos vamos. Por isso, tudo quanto vier ter à mão para fazer na obra de Deus, no reino de Deus, falo. Com amor, e Deus vai. Sabe, o consumismo tem feito com que as pessoas queiram a cada dia ter mais e mais do que ser. E nós temos que ser filhos de Deus mais a mais. Na verdade, podemos até ter tudo, mas não podemos colocar o nosso coração nas coisas. Não acumule tesouros terrenos. Você pode dizer, então pastor, o que é que eu faço? Tesouros no céu. Nós lemos lá, vamos em Mateus, lemos o versículo 20, diz, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corroia e onde ladrões não escavam nem roubam. Sabe, o tesouro celestial é formado por coisas eternas e superiores que somente pode ser visto com os olhos da fé. Não sei se você conhece 2 Coríntios 5:7, mas diz que porque andamos por fé e não por vistas. Nós poderíamos ver alguns exemplos de pessoas que tiveram um tesouro no céu. Vamos começar por Abraão. Abraão deixou a sua terra. Podem lá ver isso em Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Não lhe mostrou logo. A terra que eu te mostrarei. E Abraão foi testado de tal forma, eu às vezes digo testado. Ele também chegou a abrir mão do seu único filho para Deus. Porque naquela altura eles sacrificavam animais, faziam animais. Mas Deus disse a Abraão, agora vais e levas o teu filho e vais sacrificar. E ele foi com os servos, com o filho. E o filho ia com ele. E Abraão mandou os servos ficarem. E depois o filho ia com ele para sacrificar. Normalmente era um cordeiro. E o filho disse, pai, ouve lá. A lenha vai aqui, o cutelo vai aqui. Onde é que está o animal? Para o sacrifício. Querem que eu fale português? O rapaz já estava a ficar desconfiado. Mas ele foi. E Deus lhe disse, o Senhor proverá. Abraão pôs tudo a jeito. E Deus proveu o sacrifício. Abraão mostrou a Deus que nada estava acima de Deus no seu coração. Não havia outro tesouro a não ser Deus na vida dele. O seu tesouro era a sua fidelidade a Deus em tudo. Maria, a irmã de Lázaro, abriu mão do seu tempo
para ouvir Jesus. Podem ler lá Lucas 10, 38 a 42 lá em casa. E também entregou o seu bálsamo, mais precioso como oferta, ao Senhor Jesus, abrindo mão da sua vaidade em prol do tesouro da unção. Podem ler lá em casa João 12, 1 a 3 também, que a Maria levou o arretel cheio de unguento. E vamos voltar ao Velho Testamento. Moisés deixou o Egito, onde era considerado filho da filha de Faraó, para estar com o seu povo numa caminhada pelo deserto. Deus o chamou e ele obedeceu. Podem ver lá e ler lá em casa Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Lembre-se de uma coisa, o gozo do pecado é um pequeno tempo, mas o gozo de Deus é eterno. Ele mostrou que a sua fé é mais importante que títulos e que a sua reputação. Agora vamos para um cobrador. Zaqueu. Não se importou com o seu cargo, subiu uma árvore para ver alguém maior do que ele e aceitou receber Jesus na sua casa, abrindo mão dos seus status e dos seus recursos para receber o tesouro da salvação pelo arrependimento dos seus erros. Podem ver lá Lucas 19, 1 a 10. Muitas vezes, muitas pessoas, por causa dos seus status, não recebem Jesus Cristo, porque o status fica acima de Deus. É mais importante. É o tesouro da sua vida. Podíamos ir para o Velho Testamento e Ruth abriu mão da sua liberdade para acompanhar a sua sogra e Deus lhe deu uma família abençoada e Jesus vem da descendência de Ruth. Podem ler lá Ruth, capítulo 1, versículo 14 a 16 e podem ler também Ruth 4, 13. E Ruth, porque ela obedeceu a Deus e fez aquilo que Deus lhe disse, ela tornou-se ascendente do rei Davi. Já viu? O rei Davi foi da descendência dela. E Jesus também foi da descendência dela. A coisa mais valiosa para Ruth foi o amor à família. Sabendo os princípios de Deus. Bem, vamos para os discípulos. Os discípulos deixaram os seus barcos cheios de peixe, após uma pesca maravilhosa, a maior das suas vidas, e seguiram o Mestre Jesus Cristo. Podem ver lá em Marcos 4, 18 a 22. Reconheceram que teriam um trabalho mais importante, cumprindo a sua missão. A maior riqueza que podemos conseguir nesta vida... Vá. Então, estão-me a ouvir? Então, vamos lá. A maior riqueza que podemos conseguir nesta vida, qual é que será? Ouro.
A maior riqueza que podemos conseguir nesta vida é ganhar almas, que elas são valiosas para Deus. E somente esperar que no céu recebamos o galardão. A maior riqueza que podemos conseguir nesta vida é ganhar as almas que estão perdidas, que não têm Jesus Cristo. Sabe, eu às vezes fico parado a pensar no tempo que eu não tinha Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, mas depois fico a pensar no dia que eu recebi Jesus Cristo e que eu comecei a segui-lo, a sua alegria sobre a minha vida e que tudo foi diferente. O que é que aproveitaria ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Já pensou nisto? O que é que iria dar ao homem? Aproveitar o homem? Ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Acumulo tesouros no céu. O seu coração é valioso para Deus. Sabe, às vezes quando nós fazemos a obra de Deus, trabalhamos para a obra de Deus, para a salvação das almas, para falarmos de Jesus aos perdidos, àqueles que não têm Jesus, é um grande galardão. Sabe, eu costumo dizer, assim como nos conhecemos aqui na terra, vamos nos conhecer na glória. Quantos gostavam de chegar à glória, à presença de Deus, e ter lá a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos? Lá não há mais dor, não há mais guerra, não há mais contenda, não há mais nada. Então, vamos trabalhar aqui nesta terra para levar aqueles que não têm Jesus, porque só se lá entra tendo o passaporte. Quantos de vocês estão aqui que são de outro país, que não são de Portugal? Tiveram que trazer passaporte. Eu, quando vou à América, tenho que levar o passaporte. Tenho que levar o passaporte e uma autorização, ainda por escrito, que se tira. Você sabe que para entrar na vida eterna no céu precisamos de um passaporte? Você diz, pastor, mas eu não conheço esse passaporte. Então eu quero lhe dizer, é Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o Redentor, aquele que deu a vida por si naquela cruz e o redimiu. É o grande passaporte para a vida eterna. Por isso, quando nós o servimos, o seguimos, nós temos passaporte. Posso dizer alguma coisa? Não fico assustados, não? Não tenha medo da morte. Porque muitas pessoas pensam na morte como uma coisa horrível. Mas quando nós fechamos os olhos aqui e somos salvos, temos Jesus Cristo, passamos para o outro lado. Lá é festa. Não há tristeza, não há dor. Não há... Aqui temos isso. Mas Deus fez tudo por nós, para nós irmos. Vamos nós viver nesta vida para termos mais e mais com Deus lá em cima no céu. Convida alguém para ouvir a palavra de Deus. Diga a alguém que não conhece Jesus, olha, Jesus te ama. Deus te ama. Sabe, às vezes levamos algumas respostas assim meias daquelas... Pá!
Eu já levei muitas, mas eu costumo dizer, como já estou morto, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso não importa. Sabe, Jesus é o Senhor da nossa vida. E quando Ele é o Senhor da nossa vida, nós sabemos quem somos, para onde, de onde viemos, o que vivemos e para onde vamos. Pergunta aí ao irmão que está ao seu lado, para onde vais? Sabe, é só a pergunta, mas nós temos que ter a resposta. E a resposta só é dada se nós tivermos a certeza que somos filhos de Deus, que nascemos de novo, somos novas criaturas, que vamos para a vida eterna. Sabe, onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. O inimigo luta para conquistar o nosso coração com tudo, o que nos agrada aos nossos olhos, porque sabe que o nosso coração é valioso para Deus. Por isso devemos amar a Deus de todo o coração. Está lá escrito em Marcos 12:30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus. Sabe, para saber o que está em seu coração, devemos de observar palavras. O que você fala reflete o que está dentro do seu coração. Vamos lá, Lucas 6:45. O homem bom, do tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a sua boca. O que está em abundância no seu coração, fala a boca. Bem, o nosso coração é como um baú de tesouros, onde acumulamos lembranças. Por isso, eu vou usar uma palavra, vasculhe. Entendem? Sabe que isto do norte para o sul e do sul para o norte, as palavras às vezes variam. Vasculhe. O seu coração e descubra onde está o seu tesouro. Isto tem que ser feito pessoalmente. Diz lá que o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Abra mão do que for preciso e aprenda a valorizar mais o que realmente é importante para Deus. Devemos nos desapegar das coisas terrenas e aprender mais a ser espiritual, a ser mais espirituais. Aleluia. Vamos terminar com 1 Coríntios 2, 14 a 16. Porque eu acho que já estou a ir longe, estou a esticar o tempo. Dois 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possas instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Deus tem um tesouro no céu. Deus tem um tesouro no céu. Diga aí à pessoa que está ao seu lado. Deus tem um tesouro no céu para ti. Sabe, Deus tem um tesouro no céu. Mais e mais. Você está preparado para isso? Eu vou pedir, enquanto eles começam aqui, feche os seus olhos diante de Deus e comece a vasculhar o seu coração. A ver o que está lá. O que você tem lá dentro. Qual o tesouro que lá está dentro? E pode fazer uma pergunta. Jesus é o Senhor completo da minha vida? Eu obedeço a Deus e à palavra de Deus?